Então, eu queria dar boa noite para todo mundo que chegou aí. Nós estávamos aqui num pequeno bate-papo inicial, mas eu queria dar as boas-vindas a vocês, a mais um bate-papo sistêmico do Projeto Constelar. E queria dizer também, se vocês depois quiserem assistir esse bate-papo, vai estar lá no canal do YouTube do nosso projeto. Um projeto que eu e o Bruno criamos, desenvolvemos, onde nós fazemos alguns workshops introdutórios sobre o olhar sistêmico e fazemos esses bate-papos, fazemos também constelações para as pessoas que realmente não conseguem arcar com os custos de uma constelação. Então esse projeto surgiu e a gente agora está diversificando, né, para trazer esse aprofundamento do olhar sistêmico através dos grandes mestres que nós temos convidado, temos tido a honra de receber, como a professora Elza Carvalho, que o Bruno vai apresentar para vocês. Então é uma honra ter a professora Elza, pedagoga, terapeuta, consteladora familiar, sistêmica, Master Training em PNL, coach executiva e é um longo currículo, mas acho que professora, ela é como eu me conecto, a querida professora Elza, que eu tive a honra de conhecer o ano passado num workshop e que recebi um presente. Então nós te damos as boas-vindas e somos muito gratos pelo seu sim e por estar aqui conosco. A palavra é sua, professora. Oh, queridos, então boa noite para vocês dois que me acolhem com tanto amor, não é? E também boa noite para todos aqueles que estão conosco, aqui pelo Zoom, também lá pelo YouTube, né, no seu canal. Maravilhoso poder contribuir, viu, Bruno? Bruno e Gi. Poder contribuir é maravilhoso, né? E chamar alguém que é professor e quer conversar, quer prosear, é maravilhoso. Para mim, estou tranquila. Estou às ordens aqui, né? Eu estou em Curitiba, para quem não me conhece, né? Eu estou aqui em Curitiba, temos aqui o Conviver, onde nós também fazemos as nossas constelações, embora estejamos todos de quarentena, né? Mas estou aí às voltas, se vocês me permitem também dizer. Estamos aí às voltas gravando muitos conteúdos, estamos com uma plataforma, não é? Onde nós teremos, assim, uma variedade de possibilidades para todas as pessoas, até atendendo, né? Um chamado aí, tantos pedidos, né? Então, vamos ter que... Eu estou vivendo agora uma reinvenção, sabe, Bruno? Eu estou sendo Elza online agora. Então, eu tive que me reinventar e estou ainda me acostumando com isso tudo, né? Com lives, eu já vinha com lives muito antes da pandemia, não é? Mas eu digo assim, essa coisa de construir conteúdos, né? E a nossa plataforma, ela tem a linguagem da OTT, que é um canal mesmo de TV, né? Então, eu espero aí poder contribuir com esse, principalmente com o nosso querido país, né? Primeiramente Brasil e depois alcançar aí outras comunidades, né? Mas é isso, queridos, um prazer estar aqui para falar sobre vida, sobre prosperidade, sobre alegria, o que quiserem. Estou às ordens. Que bom, professora. Então, a gente sempre gosta de começar ouvindo um pouquinho como que a senhora chegou nesse caminho sistêmico, como que chegou nesses ensinamentos do Bert. Se a senhora puder falar um pouquinho sobre essa descoberta dessa filosofia. Então, as constelações, elas entram na minha vida assim que eu estava já me preparando mesmo para fazer uma carreira solo, né? Assim como terapeuta e ficar continuando a trabalhar com pessoas, quando eu estava me aposentando como professora, né, universitária aqui da Federal. Então, eu pensei, o que eu vou continuar fazendo? Está num momento muito produtivo da minha vida. E estava fazendo um curso para me preparar para trabalhar com casais, né, e família. E foi nesse curso, no núcleo de psicologia, que eu conheci alguém que falou sobre constelação. E aí, então, tive a oportunidade, fiz um workshop. A princípio, digo para você que eu me assustei. Eu não sabia do que se tratava, não é? Mas depois resolvi sentir isso, né? Enfim, era um método novo que estava chegando, era algo diferente, não é? E aí fui ver do que se tratava e percebi que era um conhecimento do qual eu também já estava
lançando mão através do Capra, né, que era a teoria dos sistemas e tudo mais. E logo em seguida já veio um workshop de Bert Hellinger, em São Paulo. E eu fui ver, né? E aí não teve jeito, sabe, Gisele? Apesar de toda a estranheza que havia uma estranheza, porque o método novo, isso há quantos anos atrás, não é? Era tudo muito ainda... como é que eu vou dizer a você assim, gerava uma certa estranheza, não é, para nós brasileiros que temos tantas correntes, né, religiosas, tinha um pouco uma certa mistura de coisas. Mas devagarinho, à medida que eu fui acompanhando o trabalho de Bert Hellinger, eu fui compreendendo que se tratava, era muito mais do que uma filosofia, era algo que me trazia uma compreensão de muitos assuntos e que me punha em contato com aquilo que eu estava apreciando por demais nos cursos que vinha fazendo dentro da neurolinguística, na parte sistêmica, né? Que era me aproximar cada vez mais de um aprofundamento na matéria-prima das constelações, que é a família. Então, foi me trazendo muitas compreensões e óbvio que à medida que a gente vai curando a si mesmo desse conteúdo maravilhoso que Bert nos entregava, há um encantamento, né? E depois você vai aprofundando e eu fui me assentando dentro disso, né? E aí fui entendendo de fato o que eu poderia... Mas eu iniciei desta forma, né? Já conhecendo e logo que eu já me aposento foi tudo meio junto, sabe? Uma engrenagem que ela começou, né, girar muito próxima, com muita coisa acontecendo. Eu estava com um grupo de mulheres, né? Eu resolvi começar a trabalhar com o feminino, com as mulheres. E aí eu comecei a aplicar isso que eu aprendia, eu aplicava nesse grupo de mulheres, aplicava mesmo, né? Contava para elas, dizia, nós experimentávamos a rodada de mãe, a rodada de pai. Olha, Gi, eu não tive como... Eu já dizia sim, né? E aí Já foi assim que eu tinha cheguei sido de uma escolhida, forma... né? eu acho que foi um chamado maravilhoso, assim, né? Acho que como professora também, né? As coisas vão se agrupando, elas vão se ajeitando, né? E aí foi assim que eu cheguei, devagarinho, estranhando um pouco, ao mesmo tempo me encantando, aplicando, vendo os resultados, com um pouco de medo se estava fazendo certo ou não, uma caminhada solitária, porque nós não tínhamos tantas pessoas assim, né? Para dividir, para contar, mas foi assim que eu iniciei, devagar, com calma, com cautela, e estou até hoje, né? Estou até hoje. Sim, sua alma já tinha sido tocada. Eu penso que sim, viu, Gisele? Porque você sabe que uma coisa que me chamava muito a atenção depois de um certo tempo, em alguns workshops de Bert Hellinger, me chamava a atenção que ele falava em alemão e eu, por vezes, eu não precisava mais da tradução. Tamanha era o campo, né? Tinha um campo, assim, onde eu tinha uma compreensão de alma mesmo, sabe? Claro que eu digo isso agora para você bem arrumadinho, mas na época eu não tinha esse entendimento tão arrumado, né? Eu dizia, nossa, mas eu sei exatamente o que está acontecendo lá. E passei a confiar, sabe? Passei a confiar naquilo que eu sentia. E aí percebi que, de fato, era muito sensorial, mas percebi logo, muito rápido, que se tratava de algo que viria aprofundar e que nós não deveríamos deixar que se tornasse uma moda, sabe? Eu senti isso muito claro em mim, eu tinha isso muito claro assim em mim, não é? E eu compreendia isso dessa forma que eu estou te falando, né? Sentindo, me apercebendo dentro, fora, nesse ir e vir, né? Nessa quase que essa caminhada solitária, como eu te falei, né? Lia muito, mas não tinha tantos consteladores próximos, né? Enfim. Então, eu sinto que eu fui tragada, sabe? Eu fui tragada no movimento, né? E da minha própria cura, viu, Gi?
Conheço Eu, essa sensação, professora. Não converte, mas com o professor Renato. A gente sente o realmente que a Vertate é gente maravilhoso, né? vai, né? É. É interessante como esse campo, né, essa energia nos atrai ou atrai algumas pessoas de uma forma tão intensa. E durante essa trajetória da senhora, né, com esse olhar, como é que, né, e com essa sabedoria desenvolvida ao longo de tanto tempo, como a senhora tem visto, né, essa mudança desde quando a senhora começou até agora, não só no campo sistêmico, mas na vida, no dia a dia, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, ou de quarentena, enfim, como é que a senhora tem percebido isso? Olha, eu percebo assim, Bruno, já até falei, acho que isso em uma conversa que eu tive aí, né? É tão interessante porque a gente faz uma retrospectiva, né? A gente dá uma olhadinha assim para trás e eu fico assim pensando, Bruno, o quanto foi importante todo esse tempo de constelações. O quanto foi importante a constelação ganhar essa força que ela ganha de tantos profissionais responsáveis, amorosos, né, que lidam com a constelação dentro de uma dignidade, dentro de um respeito, não é? Dentro de algo que eles sabem que vai alterar destinos, está trabalhando com vida. Então, eu sinto, Bruno, que esse trecho que nós fizemos amparou bastante até nós podermos estar desenvolvendo tantas conversas sistêmicas, porque muitas, uma infinidade de famílias, de pessoas por esse Brasil todo, sabem de constelação, compreendem um pouco o conceito sistêmico. Eu me lembro assim quando eu dizia, nossa, a constelação, ela precisa ir para o cotidiano das pessoas. Nós precisamos tirar isso que, como se fosse só uma filosofia, e ela ficasse longe das pessoas, né? Nós precisamos fazer que fique muito próximo do coração, mas também tem uma aplicabilidade na rotina, no cotidiano, né? Que essa questão mesmo de alterar o olhar, para alterar a postura, para alterar a vida, né? Então, eu sinto que nós temos muitos consteladores, nossa, são centenas hoje, né? Infinidades aí, que fizeram um trabalho, que entregaram muita coisa. Então, hoje, é possível saber que todo esse trabalho que foi feito amparou, viu, Bruno? De alguma maneira, houve esse amparo, sabe, para as famílias, né? Tanto que nos dirigimos e as pessoas elas já se conectam, já sabem do que estamos falando, né? Agora, como que eu estou vendo nesse período que nós estamos de reclusão, né? Bom, eu sinto que é um castigo bem merecido, sabe? Eu acho que um Sendo bom direto ao castigo no ponto. sentido, sabe, essa coisa assim de ter que se alertar um pouco, né? Nós estamos vindo aí, Bruno, numa coisa muito digital, que é maravilhoso. Mas agora nós estamos trocando qualquer coisa por um abraço. Então, os aprendizados estão aí, né, para a gente refletir. Mas eu sinto também que nós temos muita gente fazendo constelações online, eu mesmo, alguns casos mais específicos eu tenho atendido. Então, eu sinto que a constelação, ela continua fazendo esse suporte, né? Um suporte Expansão. espiritual muito maravilhoso, porque é tão sagrado, né? É assim que eu vejo. Claro, eu vejo muito mais coisas, né? E aí, só para fazendo um complemento, o que é a constelação familiar para a senhora? Eu sei que essa é uma pergunta meio... Nem sempre ela é fácil de explicar, porque constelação é vivencial. Olha, para mim, a constelação, eu vejo a constelação de uma forma muito, muito sagrada, sabe? Muito sagrada mesmo. Para mim, a constelação é essa terapia da ordem da ajuda, né? Nós somos ajudantes dentro dessa terapia tão sensorial, que para mim a constelação ela é a possibilidade de transformação para a consciência e devolver as pessoas para suas famílias e trazer a família para as pessoas. Eu sinto que esse ir e vir, sabe, nunca uma mão dupla foi tão maravilhosa, sabe? Quando nós conseguimos fazer esse ir e vir,
Então, para mim, constelação é a grande oportunidade de nós tirarmos o misticismo, tirarmos isso, aquilo, outro, devolvermos a pessoa para a força dela dentro da própria família, não é? Então, constelação, para mim, é uma grande oportunidade de cura. Para mim, oportunidade de cura. Em qualquer área que você colocar. Lá na pedagogia, lá no direito, onde você colocar, ela dá suporte, né? Ela sustenta as relações, ela nos mostra as relações, ela faz com que a gente possa ressignificar isso de uma forma maravilhosa, não é? Então, me encanta que eu me lembro assim, uma das coisas que me encantou muito com as constelações, quando eu fui decifrando um pouco tudo aquilo que eu fui vendo há quantos anos atrás, não é? Eu dizia, bom, a matéria-prima eu tenho. A matéria-prima dessa nova tecnologia humana, né? desse novo jeito de olhar, eu tenho, que é a minha família. É a família é a matéria-prima disso que nós estamos lidando, né, com tanto, e tem trazido tantos benefícios, né, para todos. Então, para mim, constelação é isso. É algo de muita responsabilidade, é uma oportunidade enorme de alterar destinos, de ampliar consciências, e uma vez tocado por isto, se de fato houve uma ajuda no sentido de devolver a força, a pessoa ela vai ter isso para o resto da vida dela, sabe? Ela não é, como que a gente diz, Bruno? Ela não é perene, sabe? Sim. Ela, uma vez que ela chegou, ela está lá, e é para o resto da vida. Isso. E nesse Não sei se... sentido, Sim, ótimo. nesse sentido, professor, eu e o Bruno, a gente conversa muito, né, sobre como a constelação é muito mais do que simplesmente você fazer as pazes ou trazer a cura para o seu sistema, mas é também desenvolver esse olhar sistêmico, né, na vida, aplicar em cada ação, em cada postura, porque vai ser difícil, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter doenças, nós vamos ter questões difíceis, então, nesse momento, exercitar. E aí eu queria fazer uma pergunta, nesse momento dessa pandemia, onde a gente vê mais uma vez uma grande polarização no Brasil, né? Onde, ao invés de estar unindo as pessoas, claro que uma certa parcela a gente nota essa união em vários projetos, em várias coisas bonitas e tudo, mas a grande maioria parece polarizada, né? Então, como olhar para isso de uma forma sistêmica, né? O que a senhora poderia trazer nesse sentido? Olha, então, a princípio eu faço assim, no meu Facebook, eu não admito que ninguém fale de ninguém, eu simplesmente oculto e ponho para dormir. De verdade, na cara dura. Não pergunto, não quero saber, não paro nem para responder. Dependendo, eu ponho, né, oculto, dependendo, eu ponho para dormir lá 30 dias, pelo menos vai sossegar. Porque é o mínimo que nós, enquanto ajudantes, podemos fazer. É o mínimo, não é? Que a gente diga, olha, isso aí não leva a nada, só tira força, não é? E eu trabalho bastante, eu sinto muito também, sabe? Eu costumo, assim, dependendo daquilo que vem, eu entro em contato, sabe, Bruno? Assim, com o meu coração, sabe? Muito centrada no meu adulto, muito centrada, e eu trabalho aquilo do sinto muito, profundamente por tudo que está acontecendo. Se eu tenho oportunidade, né, de conversar, que está mais a miúde comigo nessa relação de amizade, a gente procura entregar algo até para que a pessoa ressignifique ou que ela duvide que seja daquele jeito, né? Mas eu vejo tanta gente brigando com tanta gente que eu digo, meu Deus, podia curar no pai, né? Ai, meu Deus, podia curar na mãe? Porque daí parava de brigar tanto, né? Com tanta gente, não é? Então, nós temos uma oportunidade, enquanto ajudantes, de nós termos uma postura. E essa postura é que vai transformar, sabe, Bruno? Eu confio nisso. Eu acho que a palavra, ela toma, ela entrega, mas o exemplo, ele arrasta, né? Ele mostra, ele diz. Então, quando eu trabalho, eu sinto muito, eu consigo também me acalmar e não julgar, não é? Eu olho para aquilo tudo e falo, nossa, mas ainda tem isso? Como que é isso, né? E aí,
como nós compreendemos que somos uma possibilidade de frequência, não é? O que a gente faz? A gente frequencia no sentimento maior que a gente pode ter naquele momento, depois do sinto muito, e a gente frequencia para que haja paz, né? E que sejamos mais solidários, que nós sejamos pacificadores, não, Bruno? Porque de guerreiros, meu Deus, tá cheio de guerreiros, chega, vamos criar pacificadores, né? Então eu sinto que a importância das lives, de uma conversa como essa, da gente poder entregar para as pessoas, né? O quanto quando nós julgamos, quando nós entramos em contendas, o quanto que nós tiramos a força, o quanto que nós adoecemos, o quanto que nós prejudicamos, né, muito esse todo grandão que nós temos aí. Então, eu sinto que é uma grande oportunidade de nós, ajudantes, demonstrarmos, porque não é mostrar, é demonstrar, não é? Qual é a minha atitude perante tudo isso, né? Porque vem uma polarização, que tem hora que é um vendaval, não é? Nossa! Então, por exemplo, uma atitude que eu tenho, eu escolho qual programa eu quero ver, eu vejo onde que eu vou me alimentar, sabe, Bruno? De verdade, eu tenho falado isso para os meus. Do que vocês estão se alimentando? O que tem alimentado vocês durante o dia, né? À noite, o que vocês têm visto? O que vocês têm lido, né? Então, é trabalhoso, viu, Bruno? É muito trabalhoso, porque muitas vezes as pessoas querem que você tome uma posição. E então a posição que eu tenho procurado tomar é procurar ficar em paz o máximo que eu consigo, procurar mesmo, sabe, ficar na minha força e procurar quando eu olho e vejo alguma coisa muito, sabe, assim, tem algo até que eu não sei como é que é para vocês, não é? Mas tem algo que até parece que tira a gente um pouco do prumo, assim, não é? Você tem que respirar e dizer, nossa, e se centrar de novo. Porque essa pandemia, esse isolamento, se nós soubermos aproveitar, eu já fiz muitas lives nessa direção. Se nós soubermos aproveitar, nós sairemos dela fortalecido. Eu acredito nisso. Não sei se respondi, Gi. Não, respondeu sim. E como é importante isso que a senhora falou, né? A Ayurveda diz que nós nos alimentamos por todos os nossos sentidos, né? Então, como ficar vendo isso ou o tempo inteiro lendo essas coisas, como elas vão entrando de alguma forma e nos nutrindo de um outro tipo de energia, né? Então, eu acredito muito nisso e acho muito importante mesmo. É interessante. Sabe, desculpa, favor, uma vez falaram assim, olha, são tantos assim que pereceram, né? Aí eu me lembrei, eu falei assim, nossa, alguém pode me dizer quantos bebês nasceram? Eu tenho que arrumar os antídotos, né? Porque se a gente não arrumar os antídotos, meu Deus, o nosso coração vai ficar muito oprimido e não vai resolver nada, né? Então, desculpa, Bruno, pode falar. É a consistência, né? Então, assim, eu não posso passar o dia pregando algo se à noite eu faço o oposto. Como manter isso? E graças a esse momento que nós estamos aqui, é que estamos hoje tendo esse bate-papo, porque até então as nossas atividades eram presenciais, físicas, né? Ou presencialmente físico. Agora ela é presencial virtual. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu tenho acompanhado o trabalho da senhora, recentemente a senhora fez uma live com crianças, que é algo que até então eu nunca tinha visto. E como que a senhora, pensando assim, como abordar o olhar sistêmico ou trazer, e aí tem também a sua vivência e experiência como pedagoga, esse olhar sistêmico para as crianças, como introduzir isso na família? Porque a gente sempre fala muito de adultos, né? Ou olhando para as crianças, mas como olhar para essas crianças e como as crianças podem lidar com esse olhar? Olha, Bruna, eu vou dizer, eu vou te contar um segredo assim que eu sinto no meu coração, né? É mais fácil com as crianças que com os adultos. É muito mais fácil, porque a única necessidade que nós temos, única mesmo, precisa ser muito genuína, porque as crianças nos leem muito rápido, né? É que elas percebam que não vai haver nenhuma manipulação, que você as tome genuinamente. Por exemplo, eu vou fazer mais rodadas, né?
eu vou fazer mais rodadas com crianças, porque tem uma infinidade de crianças inscritas que querem falar com a tia Elza. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso, né? Mas vou fazer. Depois eu falei com as avós. Você viu que eu também fui para as Sim, eu avós. estava lá. Sim. A minha próxima agora, eu quero falar com os homens, com os pais. Eles já podem saber disso, que eu vou convidá-los, né? Mas as vou inscrever crianças... meu pai. Oi? Vão inscrever meu pai lá. Pode escrever. Vai ser um prazer vê-lo, né? Então, as crianças, elas me trouxeram o genuíno. Tanto que o Bernardo, eu falei, como é que tá na escola? Como é que tá sem a escola? Melhor. Como é que é bom? Não, é chato, eu não gosto de escola. O que você quer? Eu quero só aula de educação física. Por quê? Porque a escola é muito chata. Quer dizer, eles foram trazendo, e em nenhum momento eu contestei que não era hora para isso, né? Era hora para ouvi-los e sentir também como é que está pressionado para eles. Está muito pressionado, né? Eu tenho tido muitas mães que me recorrem, né, particularmente, Elza, como que eu lido com isso, como que eu lido com aquilo, a gente está tentando não, quem tenta não faz, né? Mas assim, entregar para elas uma possibilidade também de se acalmarem. Mas o ano está perdido. Eu falei, não, o ano não está perdido. Ano é só um ano, o tempo é só um tempo, escola se repõe. O mais importante é que a vida está preservada, né? Então, ter ouvido as crianças e elas poderem também dizer coisas, né? E que ninguém ficou tesourando, ou ficou cortando, ou ficou dizendo que está certo ou está errado, né? Mas a gente pode perceber, né? O quanto que elas sabem das coisas, elas entendem as coisas, né? Então, o meu olhar para as crianças foi assim, o que elas diriam? O que essas crianças diriam? Disseram coisas simples, disseram coisas honestas, disseram coisas que elas gostariam de também dizer, né? E então eu sinto que foi esse olhar para as crianças é um jeito da gente, para mim assim, sabe, Gi, para a gente se aprumar de novo, para a gente não se distrair, porque a tarefa é importante, claro que é, ninguém está dizendo que não é, mas é olhar além, sabe? Olhar além da tarefa, é além. A tarefa é só algo que ela tem que concluir. Mas como é que está sendo para essa criança na quarentena? Não está fácil. Por exemplo, alguém falou assim ontem para mim, Elza, como é que estão as crianças que estão sendo abusadas, estão presas dentro de casa? Eu falei, meu Deus, esse assunto para uma live inteira, de umas 3 horas, né? Então, são tantas dores que tem lá também dessas crianças, né? Meninos e meninas. Porque passada a primeira semana e a segunda semana, Gi, me parece que na terceira semana houve um clique, né? Opa, não é férias não, né? Como é que é isso? Entramos numa rotina que foi uma rotina que pesou. Então, vamos ouvir essas crianças, né? O que elas têm para dizer? Qual é o caminho que elas estão indicando para nós, né? E tem crianças que já me contaram, por elas, essa pandemia pode continuar, porque elas estão tendo mãe e pai junto. Então, são tantos olhares, né, Gi? São muitos olhares. E como tem sido difícil, né, da noite para o dia também para as pessoas, para os pais, Claro. virarem professores da noite para o dia, né, dar esse apoio, além de, claro, donos de casa, de fazer todo o serviço e também estarem trabalhando, quer dizer, acho que é muita pressão em todos os sentidos e acaba vindo à tona muitas coisas que já não estavam funcionando, né, na educação dos seus filhos, ou no casal, em tudo isso. Então, como é importante ouvi-las, né? Mas, assim, como seria, né, na sua opinião, esse ensino do olhar sistêmico para eles? Assim, teria uma idade ou desde novinho a gente já deveria trazer certas pinceladas do que seria, por exemplo, eu sei que no caso de aborto, acho que é importante, desde que os pais consigam, né, em algum momento conversar, que tenha irmãozinhos e tudo mais, mas às vezes em outras questões, né, eu não sei como que a senhora acha a esse respeito. Olha, eu penso que tem que, desde muito cedo, aquilo que a mãe fala, por exemplo, se nós temos mãe e pai que tem esse olhar amplo de saber que ele tem um ser em pleno desenvolvimento, e que a atitude do pai e a mãe, a relação que eu tenho com meu marido tem comigo, está contando algo para o nosso filho que nos olha com aquele olhinho brilhante, que às vezes não sabe nem falar, mas já olha e vê
que tem um pai e uma mãe ali, ou que eles estão tensos ou não, não é? Mesmo quando você tem os irmãos, quanta coisa você pode já incutir, não é? A solidariedade é extremamente sistêmica, não é? O respeito é extremamente sistêmico, a responsabilidade de um irmão mais velho com o mais novo, do mais novo respeitar o mais velho. Nossa, eu acho isso de uma grandeza, não é? De cuidar com as brincadeiras mais tóxicas, né? Se tem um adulto na casa que faz esse tipo de brincadeira, se a mãe e o pai têm isso que norteia, já vai fazer vai fazer ali uma pincelada e dizer, não, isso aqui não dá, na nossa casa isso não funciona assim, não é? Quando a gente põe as crianças dentro da colaboração na casa, né? Realizar algumas tarefas, né? E explicar que você não está pondo a mesa para a mamãe, você está pondo a mesa para todos nós almoçarmos. Esse nós ele é altamente sistêmico, né? Vamos todos juntos agora fazer um mutirão, fiz lá com meus netos, né? Vamos fazer um mutirão para deixar tudo organizado para nós podermos sentar e, sei lá, brincar de uno, fazer alguma coisa. Então, juntos nós colocamos a mesa, tiramos a mesa, mas para nós, assim, é tão singelo isso com as crianças, e nós vamos incutindo valores, né? E eles vão se interessando, eles vão praticando esse amor, a solidariedade, o respeito. Isso, para mim, é altamente sistêmico. Por exemplo, ajudar que a criança entre no banheiro, utilize o banheiro e aquilo que ela pode deixar em ordem, deixar em ordem. Nossa, eu acho que é maravilhoso, né? Nós podemos entregar isso para as crianças, né? E quando nós podemos, como adultos, também fornecer atividades que eles possam trabalhar juntos, mesmo a brincadeira, o que quer que seja. Eu acho que é um bom início, sabe, de pensamento, de uma consciência de que aquilo que eu faço beneficia a todos, né? Para mim isso é altamente sistêmico. Simples, mas trabalhoso, trabalhoso. É a mudança de olhar, né? Não é um olhar de exploração, mas de inclusão. Até De recentemente jeito eu vi um vídeo de crianças japonesas que colaboram na casa e até a manchete, né? O título do vídeo era: isso daqui não é uma exploração de trabalho infantil, mas é uma educação. Sim, E como é sim. desafiador. Sim, É, ensinar. é muito. Mas é preciso, né, Bruno? Como é que eu vou dizer que todos por todos? Como é que se eu lá dentro de casa ainda continuo dizendo as meninas aqui, os meninos aqui, se eu ainda divido, separo por gênero, se a gente não consegue, enquanto pai e mãe, até entre nós mesmos, né, essa relação de homem e mulher, essa relação de pai e de mãe, com os avós, a forma que nós estamos lidando, né, com os avós, isso que as crianças ouvem a gente dizer, a forma que nós colocamos alguma coisa, não é? E aquilo que a gente acha que a gente não tem paciência, muitas vezes, de esperar que a criança guarde alguma coisa na gaveta. Ela vai guardar do jeito dela. Mas nós temos um padrão de perfeição para a cama, para não sei para quê, não sei para quê, quando, na verdade, né, a gente precisa alterar esse jeito de fazer com que os filhos sejam colaborativos. E é de pequeno, né, Bruno? Porque daí vai ficar grande, nós não vamos conseguir desenvolver esse valor. Não, é agora, devagarinho, com calma, né? E as crianças, Bruno, se elas forem tocadas, sabe? Se elas perceberem que é uma grande brincadeira saudável, que é feito tudo sem pressão, Bruno, elas reconhecem, elas vêm e fazem. Né? É Enfim. o, é o sentir-se pertencente, né? O colaborar é a inclusão. Isso. Isso transforma. Isso transforma. É trabalhoso, mas transforma. Um dia vai ser tudo 10, outro dia vai ser um 8, outro dia vai ser um 5, não importa, depois você mistura tudo, no final das contas dá um 10 com estrelinha, né? Mas vale a pena. Eu digo isso para as mães, né? Exercitem. Eu sei que às vezes perde a paciência, eu sei que às vezes não é fácil, dá vontade de sentar lá no pé da escada e chorar um pouco, chora mesmo. Nossa, meu Deus, hoje não deu certo, não deu certo. Mas amanhã, e devagar, né, Bruno? Esse novo jeito de pensar família, esse novo jeito de pensar a família, esse novo jeito de organizar a família, é trabalhosa.
é trabalhosa mesmo, né? Mas é possível, né? É possível. Confiar que é possível, né? Porque é desafiador, né? Às vezes você tem 3 filhos, 5 filhos. 3 vai que é na manteiga, né? Mas tem 2 lá que é o seu cozinheiro, né? E são eles que... Não, não. Ó, por exemplo, você de uma mãe falou, você acredita que meu filho me disse que ele ia ligar para o conselho tutelar, que eu queria fazer ele arrumar o quarto todinho? Eu falei, e você fez o quê? Ela falou, sei lá. Falei, não, diga para ele que é para ele ligar para o conselho tutelar. Quando chegar o conselho tutelar, aí você mostra e conta como é que está sendo, né? Mas veja, Bruno, né? Aí já precisa uma decisão muito coerente dessa mãe com esse pai, né? Imagina, né? Uma criança de 8 anos, não estamos falando de ninguém com 15, 20, né? Então, vou chamar o conselho tutelar. Eu falei, mas mãe, deixa eu chamar, é tão bom. Conversa, bate um papo, traz a conselheira, quem sabe ela deixa uma lista de tarefas, né? Enfim, são tantas coisas. Eu não sou pai, mas observo colegas, amigos e meus sobrinhos também. Eu vejo as dificuldades de se criar. E a consistência, né? É não fazer ameaça e não cumprir, educar com amor. Realmente, nem sempre se tem a paciência necessária para o momento e se assumir humano, falho e tá tudo certo, né? A gente sempre dá o nosso melhor. E aqui um recado para os pais sempre são a melhor versão deles, todos eles. Claro. E como, né, como a senhora comentou, esse olhar, né, que está sendo trabalhado, desenvolvido, no o olhar sistêmico na família, como ele tem transformado vidas, né? Como a gente tem um grupo de estudos e a gente está discutindo assim até notícias mesmo que normalmente estão na manchete e que só trazem um ponto de vista. E aí nesse grupo a gente traz esse olhar ampliado, como olhar para todas as perspectivas e como ampliar o nosso olhar. Então, não tomar partido, porque a gente fomenta o conflito, mas em compreender de alguma forma tudo aquilo que atua na medida que a gente alcança. E como é que a senhora percebe esse olhar para o dia a dia, quando a gente lê os noticiários? Se existe alguma forma da gente se treinar, né? Talvez mudar um pouco essa nossa lente muito crítica, muito julgadora, para quem sabe ampliar um pouco mais o foco, abrir a mente. Olha, Bruno, eu aprendi algo há um tempo atrás com o Padma Santha, que é um lama, e eu amei, sabe, cara? Desculpa, Bruno, e eu aplico, porque eu acho sensacional. Eu ensino para quem, eu digo, né, conto, sabe? Às vezes vem uma notícia muito forte, vem uma história forte, aquilo cheia de, né, nossa, provas, contundência, tudo, e vem aquela história tal. Normalmente eu digo assim, então é isso aí, eu digo assim, ou não. Ou não. Esse ou não, ele me ajuda a desconstruir. Às vezes a pessoa também está contando para mim, né? Eu digo ou não. Porque vem uma certeza tão absoluta que te engessa. Se você imediatamente não tiver um artifício de comunicação interna e externo, e você poder dizer ou não, e criar uma dúvida para você desconstruir, você vai poder olhar para os outros lados, né? Senão a gente é pego na avalanche da informação e a gente pode se distrair e às vezes cometer, né, um grande equívoco de percepção, né? Então, desconstruir é importante, duvidar de tudo aquilo. A dúvida no sentido de dizer, meu Deus, mas será? É uma outra coisa também, né? Vale muito a pena quando chegam essas coisas muito contundentes, chegam notícias, pesquisas, né? Poxa vida, pode ser até uma fake e está vindo com tanta força, né? E às vezes nós temos pessoas muito próximas nós que trazem coisas muito fortes, né? E aí você fala, como não duvidar? Meu Deus, é um irmão que está dizendo, é um tio, como é que é isso, né? Então, eu tenho por hábito procurar estar numa percepção limpa, né? Sem equívocos, mas para isso eu uso esse artifício. Será? Será que é bem assim mesmo? Por exemplo, alguém já ouviu, alguém já viu, então eu digo ou não.
porque me cria uma possibilidade de eu dizer, pera lá, e o outro lado, né? Para não tomar partido, né, Bruno? E não fazer parceria. E, ao mesmo tempo, né, nós, como ajudantes e sistêmicos, né, que queremos tantos ter esse olhar de amor, né? Porque sistêmica, para mim, ela te traz um olhar de amor, um olhar responsável, né? Com relação àquilo que a vida está te colocando aí nas relações, né? É tão bom quando você pode olhar, sair desse equívoco da percepção e a parceria que você faz é com a vida. Mas o que é essa vida no dia a dia? É quando você olhou e a pessoa encontrou o seu olhar e ela diz, nossa, puxa vida, ela não me julgou. Ela quer que eu conte mais um pouco, ela quer ouvir mais um pouco. Ah, então, puxa vida, isso que eu estou trazendo quer dizer que eu ainda posso melhorar o meu jeito de falar. Então, esta forma de nós não termos equívocos é muito uma postura, viu? E demora, sabe? Também quero dizer para as pessoas, olha, todo dia tem que fazer um pouquinho, todo dia tem que fazer o exercício, todo dia. Porque é muito mais fácil, Bruno, a gente julgar rapidamente, tomar uma decisão e sair fora. Mas a gente criar um outro jeito. Olha, eu falo para as pessoas, a gente perde amigo porque a gente fica assim. As pessoas acham a gente um pouco chatas, acham que a gente é um pouco exigente, mas não é. Mal sabem eles que quanto mais a gente tem uma percepção clara das coisas, a gente fica um ser humano muito mais coerente, a gente fica muito mais leve, não é? Porque não julgamos. Mas a gente acaba fazendo uma parceria, né, Bruno? Que é a parceria com aquilo que a gente considera que não vai me apertar o peito, sabe? Que não vai me trazer ruído. Puxa vida, se não trouxe ruído, não me apertou aqui o peito, não, sabe, não me deixou desconfortável. A pessoa fala, Elza, como é que eu meço? Ah, ficou desconfortável para você? Fez ruído? Revisa isso. O que foi que aconteceu? A gente tem que ir lá e pedir, né? Ó, sinto muito, viu? Eu acho que eu fiz uma caquinha aí, eu acho que eu tive uma percepção meio boba aí e tal. Então, Bruno, uma atitude centrada na bondade, sem ser burra, porque tem bondade que é burra. Uma atitude centrada na bondade, na solidariedade e numa verdade é uma construção, Bruno. É uma construção. E também fica normal, né? Não vai querer fazer terapia de tudo que vê, de tudo que chega, porque daí fica muito chato, né? A vida, ela precisa ter as normalidades dela, nós precisamos chorar, precisamos reconhecer que erramos, e erramos, graças a Deus, né? Mas esse olhar, Bruno, depois que a gente exercita esse olhar, que a gente começa a ter compreensões, e a nossa consciência, ela abre, é como se nós limpássemos, né? A gente parece que faz a nossa retina, ela vê outras coisas, né? Aí a gente vai ter um olhar, aí eu acho que é um olhar mais cauteloso, mais amoroso, né? E aí eu olho e vejo mesmo, né? Por exemplo, olho para o Bruno, eu vejo o Bruno, além do óculos, além do bigode bonito, além dessa barba cerrada, esse sorrisão. Quem é Bruno, compreende? Porque mesmo agora online, Bruno, mesmo agora online, nós somos capazes de atravessar isso aí, essa holografia, esses trilhões de pontinhos que formam a sua imagem e formam a minha, mas nós estamos tendo a capacidade de transferir afeto através do online, de nos olharmos, de nos enxergarmos, de vermos a força que o outro pode trazer para a nossa vida, né? De uma boa perspectiva, de um jeito que entrega para a gente, não é? Que é possível. Ai, Bruno, eu não sei se eu respondi, perdão. Não, lógico, respondeu super. E é interessante porque é olhar para fatos sem paixões, né? Sem se inflamar. É simplesmente olhar. E é o que a senhora comentou. O nosso olhar, ele amplia, ele fica limpo. E a gente passa a enxergar com outros olhos, que não só o olhar físico. Né? Isso me lembra um pouco, assim, até fazendo paralelo com as crianças. Desde que eu entrei nesse caminho, eu reajo de forma diferente às notícias, às questões, e os meus filhos, eles percebem.
Mas a primeira percepção deles no começo era, nossa, mas você não se importa? Mas você não acha errado? Então você está defendendo outro lado? E aí entra tudo isso, né? De começar ensinando esse olhar sistêmico. Não, não é isso. É errado o que foi feito. Precisa pagar por isso através da justiça. Mas não é só isso. Eu não vou condenar o outro porque eu não sei tudo que existe, todas as questões sistêmicas atuando e tudo mais. Então, me veio muito isso agora, na hora que a senhora estava falando, porque às vezes eles querem, assim, acontece algo, e eu falo, não, eu já li a respeito. Ah, mas você não vai ver de novo? Tá passando em vários lugares. Eu falo, não, eu já li, eu não quero ficar me retroalimentando dessa histeria coletiva, né? Porque o coletivo, ele já vem e condena alguém. Eu falo, não, eu quero agora deixar assentar tudo isso e depois eu converso com eles. Mas é muito engraçado como é a primeira reação quando a gente muda isso. Porque eles falam, puxa, mas então você não acha errado? Você não está ligando? Né? É verdade. Sabe, uma das coisas assim, conversava com umas crianças e meus netos junto, mais velha, né? E ela contava sobre um colega, né? Falava sobre um coleguinha. E foi tão interessante que eu disse, mas como que é a vida desse coleguinha? E quando ela descreveu algo, eu falei, será que esse não é o motivo pelo qual esse comportamento se apresenta? Ela pensou, eu acho que, olha bem o que ela disse, eu acho que pode ser sim, significa que algo que foi entregue chegou, né? Começou já a evoluir, ao invés de reagir, agiu. Que é uma das coisas também, né, Gi, que a gente vai ajudando, vai contribuindo, que as pessoas passem a agir. Porque ser reativo é, de fato, fechar canais de comunicação, né? Então, quando a gente pondera e diz, sabe, foi muito difícil para essa pessoa lá, mas ela fez algo e precisa de uma correção. Mas se a gente faz isso dentro de uma atmosfera de compreensão, para mim, né? Para mim, dentro das famílias, sabe, Gi, o que é mais trabalhoso é que haja compreensão, sabe? Compreensão. Nós precisamos cada vez mais entregar mais subsídios, estarmos muito abertos como ajudantes para a gente ajudar mães e pais, que eles possam se compreender e ter compreensão. Porque um lar onde tem compreensão, para mim, é um amor explicitado, né? Se desculpa mais fácil, sinto muito estar mais tranquilo, o perdão vem tranquilamente, porque é com que as pessoas conseguem lidar, né? Acho que até para entender tudo isso, e no Brasil isso, nós temos uma tradição com relação a isso, né? Então, eu digo para você que nós temos muito trabalho a fazer. Sim. Muito. Uma live por dia. É verdade. E como a senhora comentou, assim, né, que nós estamos aqui, nós já acessamos muitas coisas, né? Nós já estamos numa conexão, nós desenvolvemos isso virtualmente, a gente tem sentido muito isso, então eu queria saber a sua opinião sobre as constelações. Agora a gente tem visto muitas pessoas já arriscando a fazer constelações em grupo, online, e usando essa ferramenta de várias formas, né? Várias ramificações, vários tipos. Como que a senhora vê esse tipo de trabalho e assim, de certa forma, o futuro das constelações? Se a senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Ai, ai. Isso dá um módulo, né? Inteiro. Então, eu acho que eu começo um pouquinho falando do futuro das constelações. Bom, para mim, assim, ó, a constelação é para mim, né? Ela, para mim, não tem nova, velha, não tem. Para mim, o que tem e o que sempre está, esteve e vai estar, né? Porque mesmo que nós não praticássemos mais constelação, já o tanto de constelação que foi aplicado no Brasil e em muitas partes do mundo, elas vão reverberar, Gi, por muitos e muitos anos. Então, para mim, constelação tá bem sim, bem pautado no meu coração, né?
Para mim, eu vejo a constelação num caminho evolutivo, tanto que as minhas novas formações eu já chamei para isso, né? Nós vamos fazer um caminho dentro de uma trilha de conhecimento, onde nós temos o caminho evolutivo das constelações e ainda, né? Fazendo um crivo, lembrando que nós estamos no Brasil. Nós precisamos enxergar isso tudo dentro da nossa tradição, do nosso jeito, da nossa brasilidade, dessa imensidão de Brasis dentro de um Brasil. Tudo isso é necessário porque é simples, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Então, constelação para Elza Carvalho e sempre será, não é assim? Ela está aí, posta, e vem num caminho evolutivo. O futuro já é amanhã. Eu já tenho, por exemplo, 2 constelações para fazer amanhã. Então, eu já vou fazer a constelação do futuro, que é amanhã, né? Essas novas metodologias que vão surgindo, Gi, eu não tenho acompanhado muito, né? Eu tenho acompanhado bastante as online, nós temos terapeutas aqui que trabalham no online, no individual, mas já faziam isso antes da pandemia, e nós temos aqui um jeito também de estudar muito junto, estamos sempre, como é que a gente fala, equalizando, né? Equalizar aqui, vamos nos ouvindo, o que pode aqui, o que não pode aqui, como é que é, né? Mas para mim, mesmo no online, e nós temos possibilidade de termos um ajudante tão centrado que ele é capaz de executar, de oferecer um momento muito sagrado para que a pessoa que está do outro lado, que quer fazer o tema, se houver responsabilidade daqueles que estão juntos, de novo, sem curiosidade, sem intenção, sabendo exatamente, não querendo criar campo dentro do campo, né? Porque nós estamos tendo essas coisas aí para ver. Que a gente não se transforme num representante profissional, que talvez para mim seja uma das coisas que eu mais... eu sinto que a gente precisa estar tomando cuidado com isso, não é? Mais cuidado, porque cuidado a gente toma, né? E eu sinto que pode sim ser realizado muito trabalho de cura. Porque o que é a cura nas constelações, né? É você entregar uma consciência daquilo que estava lá e que agora, de fato, encontrou um outro caminho, um outro viés, né? Essa vida agora ela pode estar plena dentro daquela percepção que houve daquele movimento sagrado, aquilo que saiu do emaranhado, aquilo que desvinculou-se. Então, de novo, para onde nós fomos? Postura de quem vai coordenar, de quem chama para um trabalho. Mesmo uma live como essa, não é? O que nós queremos com essa prosa, a gente compreende? Não é um objetivo, é a intenção. Então, eu coloco algumas pessoas, vamos atender o tema de alguém, o problema de alguém deseja algo, deseja no sentido de olhar. Se houver as pessoas ali, todas dentro de uma conexão, é possível realizar algo, nossa, sagrado, muito sagrado. Assim como está acontecendo conosco, né? Numa intenção muito verdadeira, de muita responsabilidade, porque estamos falando com quantas pessoas. E depois fica lá no YouTube quantas pessoas acessam. Então, para mim, muitos vão aprender isso e vão fazer com maestria, sabe? Claro, assim como também em grupo, assim como também nós temos outras notícias que nem sempre nos deixam tão felizes, né? Mas aí cada um responde, mas eu vejo com muita possibilidade, bastante mesmo, né? E é o que a senhora falou, né? A constelação é. E é interessante porque eu e a Gia, a gente participa de muitos workshops. Até então, eu falo que esse é um trabalho que só existe na forma presencial. O presencial não necessariamente físico, né? Eu posso estar aqui, a senhora aí, a Gisela lá, e estarmos conectados. Então, exige o nosso estado de presença, mesmo que estejamos a muitos quilômetros e outras medidas de distância. E como é interessante quando a gente percebe que antes de um trabalho começar, em teoria, nós somos capturados, né? A gente já entra no campo ou já se conecta a uma história horas,
o mesmo dias antes desse encontro acontecer. Eu posso dizer que eu já participei de algumas constelações online e a sensação que eu tive é a mesma como se eu estivesse reunido no mesmo espaço, né, com todos. E como é incrível, a gente no nosso grupo a gente estuda muito isso, até um colega comentou, o Álvaro, que é cada vez mais, esse é um trabalho que ele está em expansão, eu concordo com a senhora, constelação ponto, que vai exigir de nós esse refinamento, né, dessa conexão. Então, é uma calibragem diária e um refinamento para que essa conexão se estabeleça cada vez mais cirurgicamente precisa no ponto exato, com menos voltas e cada vez mais precisão. É um desafio. E mesmo online vai chegar a hora que a gente vai dizer, sabe, não é hoje que vai acontecer sua constelação, assim como fazemos no presencial. Se não estamos bem, como ajudante, temos que nos recolher. Se perceber, compreende, para mim, tudo é postura, Bruno. Para mim, assim, é a postura do ajudante. Onde eu estou? Onde eu estou agora que vou atender a Maria, que é lá do Belém do Pará? O que eu tenho aqui? Onde eu estou enquanto? E os convidados, quem são? Todos estamos nos conectando? A gente quer a mesma coisa? Todos nós aqui queremos a mesma coisa? Estamos numa sincronicidade de intenção? Nossa, é fantástico. Vamos poder atender muito mais pessoas, né? Sim, é uma conexão que se estabelece que é incrível. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer ou participar, eu posso falar que eu aprendo muito todo o tempo, né, nas vivências, nessa entrega. E a gente olha para muitas questões. E tem um tema que sempre aparece, né, em dinâmicas que, principalmente, que eu também participo, que envolve temas muito difíceis, né, que dentro da sociedade é tabu, ou são temas que normalmente se condena, e aqui eu estou trazendo algo, por exemplo, voltado para a sexualidade. E aí, como é que o olhar, né, sistêmico ele pode contribuir para esse olhar para a sexualidade? Aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, a dificuldade de se reconhecer na sua sexualidade, a dificuldade de entrega, a dificuldade de aceitação. Não sei se a senhora pode falar um pouco sobre isso. Hoje vocês fizeram só facinhas, né? Só pergunta facinha, né? Tá bom, só para a gente... Alegria também cura, né? Aliás, alegria cura mesmo, né? Bom humor é bom, faz bem. Olha, sexualidade, nós precisamos contextualizar um pouquinho sexualidade aqui no Brasil, né? Sim. Que é completamente, ainda nós temos trechos para vencer, né? Nós temos muito trecho para vencer. A gente vem de uma cultura arraigada, né? Que já trouxe muita dor e sofrimento para infinidade de pessoas que tiveram suas vidas até ceifadas devido à sexualidade. E eu, assim, né, fico num cinto muito profundo, porque são cada história, cada dor, que é de espremer mesmo, né, o coração da gente. Então, nós temos essa cultura aqui do Brasil que, né, ainda traduz muito sofrimento quando se trata de nós lidarmos com a sexualidade. Nós sabemos disso o tempo todo, nós como ajudantes, aquilo que nos é pedido para olhar em terapia, para olhar em constelação. Quando se trata de sexualidade, às vezes a pessoa não sabe nem como colocar, né? Tamanho é o véu que ainda tem sobre o tema sexualidade. Eu estou aqui com duas terapeutas, né? Elas estão lá meneando a cabeça, que é mesmo um tema muito, muito árido, né? Um tema que pede para a gente muito cuidado, não é? Aí nós temos uma questão de cultura que está dentro também de uma religiosidade, que também é muito forte, né? Então, parece que quando vamos lidar com esse tema,
exige-se bastante cuidado, muita cautela, até para a gente entrar e poder, né, fazermos algo, a gente tem que ficar sempre numa empatia muito forte e permanente, para a gente não perder o campo que nós já conseguimos, né, de percepção, de discussão, de abertura que a sociedade tem nos dado para nós falarmos sobre isso, né? Mas ainda nós temos um trecho enorme para percorrer, né? Ainda nós encontramos muito machismo, ainda nós encontramos, nem quero citar muito assim, prefiro, né? Ainda vamos encontrar questões, percepções muito equivocadas quando se trata do tema de sexualidade, não é? Se nós pensarmos nas meninas, né? Nós mulheres, não é? É pouquíssimo tempo que nós estamos conseguindo conversar sobre algumas coisas até entre nós mesmos. Porque o tabu sobre algumas coisas é tão forte ainda, não é? Vencemos, nós já fizemos uma caminhada enorme, eu acho que nós já conseguimos entregar muita coisa, nós já conseguimos conversar muito sobre muitas coisas, né? Mas ainda nós temos um trecho bem profundo e grandioso para nós fazermos, né? Todas as vezes que chega um tema desse para mim, se é um tema onde, por exemplo, né, eu estive com 2 meninos e eles queriam lidar com essa relação. Como é que é essa relação, né? Eu tenho isso muito claro para mim, eu estou lidando com uma relação de casal. São 2 pessoas que têm essa opção de vida, essa opção de amor, então eu olho já dentro desta dimensão, não é? Mas eu digo a você que foi preciso muito estudo, muito sentir, muito praticar e treinar o olhar para poder, eu ficar longe daquilo tudo que eu aprendi, que eu venho de uma cultura, né? Imagina, a minha geração foi uma geração muito oprimida, não é? Então, eu tive que largar de mão, como diz, né? Tive que largar de mão de algumas coisas, mas para isso eu tive que fazer uma caminhada. Então, sexualidade ainda é um tema que não são todos os ajudantes que lidam, não são todos os ajudantes que querem lidar. Quando a gente diz, em alguns casos, olhe como destino, para você poder ter um pouco mais de liberdade para você ajudar no sentido de contribuir com uma... Sempre eu sinto que o ajudante, ele ajuda no sentido que ele entrega uma percepção que o outro possa, né, desvendar algo, não é? Mas nós vamos lidar com crenças muito ferozes, crenças muito limitantes, e a gente precisa preservar-se e, ao mesmo tempo, avançar, Gi. Eu costumo dizer que é o fio da navalha, né? Mas a gente precisa avançar devagarinho, com calma. Eu não deixo de atender, por exemplo, são 2 meninas que me procuram. É uma relação de amor que tem ali, estou disponível. São 2 meninos que me procuram, no meu grupo de constelação, eu sempre tenho todos esses pares. E para mim é maravilhoso, porque faz uma completude em tudo, né? Então, eu lido assim, o tempo todo, sempre puxando o fio para não haver julgamento e não me permitir ser apanhada numa distração, porque você sabe, né? O fio da navalha mesmo, né? As provocações o tempo todo, porque tem mesmo, né? O mundo gira, né? Gira de um jeito tão grandioso, né? Então, você ter essa postura de olhar com amor para tudo aquilo que chega, entender o contexto, porque, Gi, se você me pergunta, Elza, o que é que te dá suporte? O que sustenta você dentro da postura sistêmica? Contexto. Nossa, como eu trabalhei para aprender a fazer contexto. Menina, foi suado, sabe? Transpirei horrores para poder o tempo todo contextualizar para não julgar. Contextualizar para poder entregar uma percepção. Então, falar de sexualidade é um tema bastante delicado, mas necessário.
necessário, né? Eu acho até que nós, enquanto ajudantes, nós deveríamos ter mais rodadas de prosa entre nós, para nós irmos, né, se equivalendo um pouco, balizando, porque, olha, Gi, é algo muito... E é vida, né? Falar de sexualidade é vida, mas parece que nós estamos muito mais prontos para falar de sexualidade entre um homem e uma mulher, não é? Entre um homem e uma mulher. Quando nós começamos a ter outras formas de amor se apresentando, a gente precisou prestar atenção. E até agora, né? Precisamos prestar atenção. Então, eu estou sempre disponível. Mas eu confesso a você que foi delicado, foi um divisor para mim. E eu procuro estar sempre atenta, procuro cuidar dos meus pensamentos, porque pensamento é uma coisa rápida, né? E como não sei se ajudei. Sim, claro. Como é importante isso. Às vezes a gente romper com uma crença do nosso sistema, né, da nossa educação e tudo mais, para ter esse olhar imparcial, não apenas nesse caso, mas quando existe, por exemplo, um cliente que está vivendo uma relação violenta e ali você consegue enxergar o amor que também movimenta. Então, tudo isso é muito delicado, difícil, mas requer muito de nós. E aqui tem uma pergunta da Valmira Fernandes. Ela pergunta assim: quando temos um filho homossexual e sentimos que esse filho se sente inseguro, qual seria uma frase de cura que a mãe poderia falar para esse filho? Ô, Valmira, essa também é facinha, né? Vocês combinaram? Vocês combinaram, os três aí, né? Olha, Valmira, o que vem assim para mim no meu coração muito rapidamente, porque a intuição ela é como uma flecha, não é? Eu acho que eu diria assim para o meu filho: sabe, filho, o que quer que você decida, o que quer que você escolha, a sua mãe está aqui. Olha, me arrepiou inteiro. Eu acho que eu diria assim: o que quer que você escolha, meu filho, e não precisa ter pressa, não. Vai devagar. Mas o que quer que você escolha, eu estou aqui. Não sei, Valmira, se lhe ajudei. Essa é uma fala forte, professora. Até porque eu vou trazer algo pessoal, assim. Eu tenho um grupo de homens homossexuais que a gente se trabalha, né? Traz vários temas. E recentemente eu facilitei uma vivência voltada para o abuso, né? Dos dois lados. Tanto A Valmira está dizendo que gratidão. Tanto do abuso, do abusado como do abusador. E quando nessa vivência ambos puderam olhar para os dois lados, e aqui eu não falo só de abuso necessariamente sexual, mas eu falo de abuso moral, de abuso. E como nós, quando nos reconhecemos que temos os dois lados e ambos podem ser integrados e acolhidos. E aí foi interessante os relatos posteriores. Depois a gente fez uma rodada só de trocas e de testemunhos e como foi curativo para muitos poderem falar. E trouxeram também o que a senhora comentou, a dificuldade dos pais de olharem, a dificuldade dos pais de acolherem, a própria dificuldade da pessoa de aceitar, de se olhar. E sim, esse é um tema tabu, é um tema que normalmente quando aparece é o casal homem e mulher. E eu tenho percorrido assim muitos campos e foram raras as vezes em que eu vi questões muito pontuais, porque eu não sei se de alguma forma as pessoas também não se sentem à vontade para trazer a questão, ou se também, como a senhora comentou, o campo ou o facilitador não está aberto e aí realmente não existe a ressonância de trazer esse tema. E como ele é necessário, porque o tabu da sexualidade ele é presente em todas as famílias, independente do gênero, da orientação, e como ele é natural, né? Quando a gente não olha para a sexualidade, isso vai de alguma forma vir à tona de outras formas e talvez formas não saudáveis. Sim. De algo que é o que precisa, eu gostaria até de dizer isso para os pais, né? Assim, é porque a gente vem dessa cultura, né? Uma cultura que trouxe o certo e o errado. E que o certo é este modelo, porque este outro modelo não é certo. Então, muitos pais querem apoiar. Sei, porque já trabalhei muito com pai, com mãe, né? E quando a gente
dá esse suporte, né? E faz a vez de chegar mesmo, da mãe poder dizer, mas acho que eu consigo amar meu filho assim, e a mãe pode ouvir-se dizendo isso, ela fala, nossa, mas não foi tão difícil assim, né? Então, repita, eu tenho um filho que fez uma opção de vida, porque é opção de vida, né? Então, sair da ideia de que é certo ou errado, né? E é isso, então, que judia mesmo, né? De pais e filhos, e muitos pais, muito pai, muita mãe, até quer dizer sim, mas fica preocupado com o que vão achar, com o que vão dizer, não é? Então, passa por aí, né? Se o ajudante estiver bem centrado e ele tiver esse olhar, né, de contexto, esse olhar grandão, como eu costumo dizer, né? Ele vai olhar antes dele pensar na sexualidade, ele vai ver o ser humano que tem lá. Tem um humano que quer amar assim, ou quer amar assim, ou quer amar assim. Então, se a gente ajuda mesmo, né? Uma ajuda bem consciente, não é? De que o ajudante possa olhar para o humano. Depois fica mais fácil. Mas aquilo que eu disse, né? E que você reforçou aí, né? Se o ajudante não estiver fora dessa crença e ele estiver em paz com a sexualidade dele e com aquilo que ele escolheu para se determinar na vida, pode ter certeza que esse é um tema que ele não vai olhar nunca, né? O que é uma pena, porque está deixando de crescer também nessa direção, né? Sim. E E olhar assim para a essa gente energia, volta, inclusive. o que a gente começou falando, né? De exercitar o olhar sistêmico. Então, de olhar para o cliente e ver o seu sistema, ver além e deixar de lado tudo que é nosso, estar imparcial nesse lugar, né? Então, se não for assim, como eu vou atender um caso de um abusador, por exemplo, que pode acontecer, né? De alguém que bateu nos seus pais, enfim, de alguém que cometeu um ato tão difícil. Então, se despir do certo e do errado e encontrar, como o Bert diria, né? O amor, né? Que ali nesse caso é um amor que adoece, não que cura, mas conseguir olhar e encontrar onde está o amor. Né? É que nós brasileiros temos um jeito muito particular de lidar, que é muito diferente da Alemanha. Então, nós também, quando preparamos ajudantes, nós precisamos prepará-los dentro do que tem no nosso país, que é muito mais visceral, que é muito mais, né? Alguém diria que é faca na bota, né? Que é muito mais atravessar uma pinguela, não é? Nós temos um jeito muito particular de ver assuntos, de lidar com as nossas tradições, com aquilo que envolve a cultura da nossa família, aquilo que é muito importante nas famílias, não é? Cada região do Brasil é uma... Cada região do Brasil é um jeito de lidar com a vida, é um jeito de lidar com as crianças. Nossa, é tão amplo, é tão grandioso isso, né? Então, o cuidado aqui, a forma de lidar, de ajudar com que o ajudante mesmo possa ler aquela cartilha que Bert traz, toda aquela profundidade que ele traz, e conseguir codificar para o Brasil. Codificar, sabe? Trazer diante das nossas leis aquilo que funciona, o que não funciona, aquilo que nós gostamos. Toda essa justiça que é feita com as próprias mãos, nós lidamos com isso aqui é visceral no Brasil, não é? Então, alguns temas aqui no Brasil é muito diferente de lidar do que lidar em alguns países. Muito diferente. E olha, Gi, eu me debrucei sobre isso, sabe? Eu me debrucei para poder ter isso de uma forma muito coerente com o meu país, não é? Para eu não ficar tagarelando, como eu costumo falar, papagaiando, né? Dentro de uma estrutura de contexto e de teoria, e que no meu Brasil eu preciso decifrar diferente, codificar diferente, para eu poder ir aplicando até que seja uma coisa gostosa de ser colocada, que seja responsável, entende assim?
Uhum. São olhares dentro de um olhar, de pegar tudo aquilo, né? Não só de Bert, mas de outros mestres, e, sabe, trazer isso tudo para o contexto brasileiro, sabe? Porque eu sinto que é necessário a gente também cuidar com essa particularidade. Nós temos particularidades que só tem no Brasil, assim como tem particularidades que só tem, né? Diferente, por exemplo, assim, você atende uma cliente que ela vem de uma região do Brasil, aquilo que lá é tranquilo, em outro lugar não é. Nossa, guria, isso aí dá um samba, mas dá um samba dos bons, viu? Então, ai, ser ajudante, não é? Ter toda essa noção e poder pegar toda essa teoria que a gente tem, que vai se tornando, né, ela vai entrando na gente, a gente vai fazendo uma mistura com esse sensorial, com tudo isso aí, e você poder ficar imune e, ao mesmo tempo, ter um respeito ao seu país, com tudo isso que você vai colocar, sabe? Nossa, nós temos um jeito muito particular de olhar para algumas questões. Para algumas questões. Eu soube de pessoas que me contaram que quando a pessoa usou muito drasticamente um trecho de alguma coisa que Bert traz, meu Deus do céu, teve que parar o grupo, parar tudo e salvaguardar o ajudante, né? Porque, por exemplo, dizer que alguém que... nem vou entrar porque nós vamos ter que fazer outra live para isso. Compreende? Então, assim, é todo cuidado de nós termos um olhar para tudo isso dentro daquilo que é nosso enquanto Brasil. E isso, para mim, tem feito, eu não sei, tem me dado um pouco mais de sossego, sabe? De tranquilidade, embora seja bastante forte tudo isso, né? Nós lidamos com algumas questões, Gisele, muito diferente do que em outros países. E a gente precisa, acordar os ajudantes para isso. Acordar para não virar papagaio, né? Eu pego aqui e aplico ali. Pego aqui e... É vivencial. É algo Eu não sei vivencial. se isso confere, se você também vê isso, Bruno, como que isso chega para você, enfim. Total, professora. Nem sei Total, por que assim, eu falei isso também, enfim. é mais do que abrasileirar, né? É inserir a nossa brasilidade nessa compreensão. Mas principalmente é o fator de um humano para outro ser humano. Então, qualquer que seja a questão ou tema que a pessoa traga, isso é um tema. Mas antes do tema existe o fator humano. E como a senhora comentou, esse é um trabalho presencial, exige vivência, ele não é teórico. Sim, precisamos da teoria para trazer todo esse embasamento. Existem fundamentos, mas que devem ser aplicados, né? E essa prática, que aí a senhora tem muito mais tempo e já convive com isso, é no dia a dia, né? É ter esse contato. E exige também uma responsabilidade, uma maturidade da audiência para saber como é que eu vou trazer determinados temas, porque tem temas que são polêmicos e da forma como eu colocar, isso ao invés de trazer compreensão, traz dispersão e confusão. A distorção, né? Exato. Então, algo colocado fora do timing certo e principalmente a maturidade. Então, tem temas que a gente pode tratar numa sala de aula com alunos, com pessoas que já têm uma compreensão e um olhar mais amplo. Mas não dá para a gente querer oferecer feijoada para um bebê de 2 meses, porque ele vai passar mal, ele não vai ter aquela absorção necessária. Exatamente. Então, exige um tempo, né? E como esse olhar é 2 incrível. meses, querido, é só peitinho, é só leite materno. Exato. Sim, mas é e também isso. Assim, né? E também assim, né, Bruno, vale dizer e ressaltar aqui que existe uma complexidade quando se trata de você levar conteúdos para a vida. Existe uma complexidade, não é? Então, não é
não tem uma simploriedade de jeito nenhum. Contextualizar e aplicar, nós não podemos deixar parecer que seja mágico. Exige maturidade e responsabilidade, porque uma vez que eu estou diante de um grupo, eu estou diante de alguém que vai constelar, eu estou ali para também responder, e a gente sabe disso, para aquilo que eu vou oferecer. Então, é um trabalho de amor, mas é um amor responsável, é um trabalho que traz muitas alegrias, é um trabalho que faz a gente compreender assim, o quanto que a gente pode, de fato, contribuir, né, com a humanidade, contribuir com as famílias, favorecer as mães com seus filhos, né, favorecer os filhos com seus pais. É maravilhoso isso. Mas requer bastante... eu acho que requer amor mesmo, né? Amor. E esse nosso amor, me veio agora uma imagem, assim, é como um coador de pano de café. Se eu passar o café na minha casa e depois passar o café na sua casa, vai ter outro sabor, né? Porque cada um de nós tem o nosso filtro. Quando a gente traz esse olhar, quando a gente faz esse trabalho, tem um pouco de nós também. Então é o que a senhora falou. Não é uma reprodução, né? Cada um é único. É isso mesmo, querida, é isso mesmo. Se a live fosse daqui para lá, eu ia falar para você, então, Bruno, como que é a gente falar para as pessoas compreender o que é tomar, né? Só isso, só essa palavrinha, né? Como é que eu vou me conectar com algo, com o sentido dessa palavra tomar, não é? Nossa, não precisou estudar bastante, Bruno? Sentir, muito. Aplicar, perceber, trabalhar. Até nós entendermos o que... Entendermos não, né? Sentirmos o que é o tomar, né? Então, é maravilhoso, né? Poder estudar. Eu gosto muito de estudar assim, sabe? Nossa, pode me chamar quando quiser. Eu amo, né? Nós três aqui, o estudar é muito importante. E o desafio é começar a dizer sim para o sim, né? E é isso, é diário. Então, diariamente, é tomar a vida, tomar os pais, tomar a si, né? A própria força. E é algo diário e não é fácil. Nem sempre é fácil. Não quer dizer que seja trabalhoso, simples, Bruno. mas exige coragem, exige força. Mas é possível e é muito bom. Muito trabalhoso, trabalhoso, né? Não é tão difícil, não, mas é trabalhoso, né? A gente não está aqui também só para passear, né? A gente tem muito mais a gente vem para outras coisas, né? Exato. Puxa, muito bem, queridos. Que alegria. A gente tem dois comentários aqui que eu gostaria só de ler. Um é do Álvaro, ele diz: sim, nós brasileiros temos a nossa maneira de ser, gratidão. E outro é da Mônica Gema. Ela diz: é muito certo isso, posturas familiares de outros países nem sempre são iguais no Brasil. Cabe citar a idade em que os filhos saem da casa dos pais. Olha que maravilha, né? É maravilhoso, né? Quando a gente vai também entendendo que podemos ajudar nas compreensões, né? O que nós queremos, né, Gi? Qual é a... Eu não tenho expectativa nenhuma, sabe? Foi uma das coisas que eu também procurei me trabalhar, sabe? E expectativa é uma coisa que nos judia muito, porque são verdadeiras armadilhas, né? Eu sempre gosto de ter perspectivas sobre algumas coisas, né? Mas o que a gente quer, na verdade, né? De verdade, a gente quer poder estar a serviço. Mas só isso, Gi. Eu estou a serviço. Caraca! Isso é muita responsabilidade. Porque quando eu digo eu estou a serviço, eu estou fazendo uma afirmação para o meu eu. E requer coragem, sabedoria, requer alegria, requer responsabilidade, bom humor, né? Porque precisamos ter tudo isso. E principalmente que a gente esteja curado. Curado significa, né? Eu estou em paz com meu pai, com a minha mãe, estou em paz com meus irmãos. Eu acho que isso já é um grande começo, né, Gisele? Para a gente poder entregar para as pessoas algo que elas possam nos olhar e dizer: puxa, eu confio
Eu confio que seja possível isso que a Elza está dizendo, isso que a Gi está contando, isso que o Bruno tá dizendo. Eu confio que seja possível que a gente realize, né? E nós estamos vivendo um momento onde a assertividade daquilo que falamos precisa tocar o coração das pessoas. Precisa tocar, precisa chegar. E as pessoas precisam se sentir abraçadas, amadas na nossa fala, sem, na nossa humildade até dizer, oh, determinada coisa eu não dou conta, não dou conta. É muito para mim, né? De a gente ser considerado uma possibilidade, mas que nós não temos todas as respostas, que nós também podemos nos equivocar, que nós podemos nos distrair. Nossa, que as pessoas possam nos olhar no nosso humano e que somos perfeitos, mas nesse humano que somos, né? E talvez esse seja um dos grandes cuidados, sabe, Gi? Que eu costumo não, que eu fui aprendendo a ter comigo, sabe? De eu não ter resposta para tudo, de eu precisar pensar um pouquinho, assim, tem coisa que coça, falar, ai, meu Deus, e agora, o que eu vou dizer, né? Porque a fala é tão importante, né? Muita gente vem na compreensão pela fala, pela comunicação, né? Então, é um pouco assim disso tudo que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos entregando, né, Gi? O que eu tenho ressoado no mundo, não é? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o que eu tenho ressoado? O que eu tenho provocado de frequência, né? Frequência mesmo, né? Os pensamentos, aquilo que eu quero com as outras pessoas, ou aquilo que eu não quero, o que eu deixo claro naquilo que eu sou, né? Nossa, por isso que é maravilhoso estudar, né, Gi? Que é o que nós estamos fazendo aqui. E quando a senhora falou de expectativas, me veio um trecho do livro do Bert, que recentemente eu li, do Amor do Espírito, e ele fala que quando a gente fica criando expectativas, a gente está preso no passado, porque a gente está, na verdade, não está no presente, mas a gente também não está no futuro com a expectativa, a gente está no passado porque é o que a gente conhece e a gente está limitando. Então, o que a gente deve realmente, que a postura sistêmica, é não criar e se abrir para o que vier, porque pode ser muito maior do que a nossa pequena expectativa. E aqui nós nos abrimos para esse bate-papo que foi muito além de qualquer expectativa que poderíamos ter. Então, gratidão, professora. Nós chegamos ao fim e eu deixo espaço para a senhora, se quiser deixar alguma mensagem. Muito obrigada. De nada, Gi. Prazer em conhecê-la. Você é Prazer. uma linda, né? É uma linda você. O que posso dizer? Não, Gi. Posso dizer a você e ao Bruno. Puxa, eu dizer que foi bom. Como eu não lido com expectativa, né? Aprendi, né? Nos meus 38 anos, numa perna, na outra mais 30, acho que já posso não preciso mais brincar, né, com isso. Mas dizer para vocês assim que é uma gratidão no sentido de um obrigado tão profundo por criarmos uma oportunidade, né? De não só nos mostrarmos do que somos, do que pensamos e do que fazemos, né? Mas eu sinto que a gente criou um espaço, que é um espaço onde nós podemos distribuir, né? Empatia, amor, solidariedade, conhecimento, né? E também nos mostrarmos um pouco do jeito que somos, né? Na forma que falamos, que gesticulamos, o que pensamos sobre determinadas coisas, e que todos eles que estiveram conosco, né, eles possam nos ver verdadeiramente como somos, né? Que a gente tenha entregue para eles o genuíno daquilo que somos. Então, gratidão por essa aula, né? Por esse estudo que nós tivemos. Foi um momento onde eu me pus mesmo inteira, disponível sempre aqui para a hora que vocês quiserem. Beijo para todos, viu? E uma gratidão imensa. Gratidão imensa para todos que estão aqui conosco. Gratidão, beijo, Bruno. Professora. Beijo. Gratidão pelo sim, por essa aula,
por essa amorosidade que a senhora tem e por estar aqui conosco, trazendo mais conhecimento, compartilhando dessa vivência. Quero deixar também um beijo especial para sua mana, Aparecida, a Cida, que eu sei que ela está aí, tem a voz dela, deixar um grande beijo para ela. E Sabe, estamos Bruno, muito gratos. quero falar para você. É tão interessante porque nos vimos uma vez em São Paulo. Sim. Mas sabe que eu tive uma sensação sempre de que eu já o conhecia há muito tempo. E agora você me apresentou essa beleza que é a Gi, né? Esse serzinho tão maravilhoso aí, né? Então, Bruno, dizer para você que, nossa, como é gostoso poder revê-lo, né? E conhecer a Gi. Nossa, uma delícia, Bruno, assim. Você me tocou profundamente em São Paulo. Eu acho que quando você se colocou tão disponível para mim naquele workshop, você estava tão inteiro comigo no trabalho, sabe, que eu também te tomei assim por inteiro, sem reserva nenhuma. E agora você aguenta, né? Porque você faz parte da minha vida para sempre e agora também tomo agir junto com você. Gratidão. Tá. Gratidão, professora. Obrigada, queridos. Muito Um beijo Obrigado. bem grande. E um beijo a todos que estão nos assistindo por aqui e pelo YouTube. Boa noite a todos. Uma boa noite, querida. Boa noite. Gratidão. Obrigado.